E nesse momento, meu amigo Mac, temos alguém conectado na linha. Manda. É o primeiro empresário que vai participar conosco, é o Micael Lopes. Ele tem uma barbearia. Ele disse que está com problemas em escalar os serviços, o volume aumentou, não sabe se deve contratar mais pessoas e dar um passo a mais. Como posso agir? É a Dezelo Oficial. Micael, obrigado pela sua presença, primeiramente, aqui no SOS. Seja muito bem-vindo. Conta mais aí da sua barbearia, cara. Quanto tempo você está atuando no setor? Conta mais. Boa noite, Eric, Edson e Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Eu estou há 8 anos no ramo, tenho 29 anos. Esse ano acabei de dar um passo importante, então tem 7 meses que eu abri a minha segunda unidade. Então estou nesse momento aí muito legal de querer crescer. Às vezes esbarro um pouco no mercado da barbearia, que está um pouco amador, ainda tem muitas que estão querendo trazer um pouco mais de profissionalismo para essa área. E eu estou tentando, eu sou um desses que está tentando ir para esse lado, né? Trabalhar com reunião semanalmente, analisar números, desempenhos, né, dos meninos. Trabalho muito cultura, padrão, processo, né? Então hoje o meu modelo de negócio tá fluindo, mas eu estou nesse medo às vezes de escalar, sabe? Lógico que dei esse passo agora de abrir minha segunda unidade, e eu estou precisando contratar barbeiro e às vezes a gente não consegue encontrar. E vem cá, você falou, poxa, você não está com medo de escalar, mas você está escalando aí, né? Já abriu já está expandindo, né? Mas você está com dificuldade de mão de obra? Qual que é o teu... Isso que não ficou claro para mim, Eric, porque ele está abrindo a segunda unidade. E aí a gente, para crescer um negócio, a gente tem que pensar no negócio como um todo. Vamos pegar aqui a hotelaria como exemplo, né? Um hotel, ele não é só serviço de limpeza, não é só manutenção, não é só comida, é um monte de coisa em conjunto. Quais são exatamente, assim, para você, assim, qual que é a tua maior dificuldade hoje? Encontrar mais mão de obra, encontrar mais cliente ou é um pouquinho de tudo? Bom, cliente eu acredito que não, a gente está com três estratégias para captar cliente. Então a gente tem semáforo, panfletagem, temos amigo do amigo e Instagram. Então essas 3 está fluindo bem. Hoje eu preciso de barbeiro. Então eu tenho 2 unidades com 5 barbeiros. 2 em uma e 3 em outra. Acabei de dispensar um. Então eu preciso de mais barbeiros. Então essa é uma dificuldade. Acredito que uma outra dificuldade seria um pouco a cultura do mercado. Mentalidade dos barbeiros. Então acho que por conta disso talvez eu não consiga contratar tanto barbeiro, entendeu? Você está na Avenida Rio Amazonas, 19, Perequê. Perequê fica... Perequê. Guarujá. Você tá aí, você tá 013, é 013. Eu sou ruim do litoral de São Paulo, já pisei já deu umas bolas fora aqui. Carioca em São Paulo dá sempre umas bolas fora, mas o que eu acho que uma bola legal que a gente pode ter aqui, que a gente está entendendo, é uma coisa que eu acho que a gente pode se inspirar bastante, que a questão não é só encontrar mão de obra, que eu acredito que tenha bastante gente querendo trabalhar nessa profissão, porque é uma profissão que tem crescido com bastante frequência. Eu acho que a dificuldade aqui talvez seja você encontrar o teu tom, encontrar o teu estilo, imprimir a tua forma de trabalhar em quem já está dentro da área, que eu acho que é uma questão que até o nosso convidado pode trazer um pouco mais, porque é um pouco do que ele está trazendo aqui desde o começo com a questão da Verso. Ou seja, como é que você está no mercado tradicional, com o mercado de hotelaria, uma marca tão impressionante, com tanta forma de atender como é o Emiliano, como é que você consegue pegar, por exemplo, e levar isso para um mundo digital, levar isso de maneira uma nova experiência, mas sem perder a tradicionalidade, que eu acho que é um pouco disso que a gente tem aqui. E eu costumo dizer que para todo negócio que a gente está abrindo de maneira inovadora, a gente precisa abrir junto, paralelo a uma empresa de educação. O que eu quero dizer? Se você conseguir começar agora, criar uma forma de você trazer para perto de você, formar essa mão de obra, e às vezes você não precisa nem fazer diretamente no seu negócio. Com toda certeza tem uma unidade do Sistema S próximo de você, por exemplo, um Senac, que tem algum curso de barbearia, talvez onde você mesmo tenha estudado. Você pode ir lá e falar, olha, eu quero abrir aqui uma extensão, uma especialização, eu quero dar uma aula aqui promocional, uma aula até gratuita para pessoas como devolução para um pouco do meu trabalho, para um pouco do que eu aprendi com vocês. Eu quero mostrar para novos alunos, para novos profissionais da área, um pouco de como eu trabalho. Porque eu tenho certeza absoluta que você, Michael,
Micael, né? Micael, para estar expandindo o teu negócio como você está crescendo hoje, para estar numa segunda unidade, eu acredito que você tenha toda uma sua forma de trabalhar. Porque por que a pessoa vai na barbearia A e não na Dezelo? Ela opta para ir pela Dezelo porque você tem a sua forma, você tem a sua forma de prestar o seu serviço, a sua forma de imprimir o seu trabalho. Eu acredito que esse teu estilo próprio, ele seja muito característico, e se você começar a documentar, você vai começar a atrair mais pessoas que podem olhar para a mesma maneira que você. Ou seja, não é mais o olho do dono que engorda o boi, e sim o olhar de dono. Então, como que você consegue transferir esse teu olhar de dono para que novas pessoas possam chegar perto de você? Ô, Micael, você falou que você está com 3 formas de captação. Panfletagem, você está fazendo tráfego pago, é isso? Não, a gente trabalha assim, amigo do amigo. No semáforo, nossa unidade é na frente de um semáforo, então acho que é importante essa localização. Aí a gente tem a estratégia amigo do amigo, que aí a gente pede para um amigo indicar outro, e aí a gente disponibiliza um desconto para esse cliente que indicou. E a terceira, que é uma que a gente, acho que é das melhores que a gente teve, é a do Instagram. Como é que funciona essa do Instagram? Então a gente vai lá, procura clientes que têm perfil, porque hoje nós temos um público-alvo, coisas que não tínhamos antes. Então, nesse público-alvo, por exemplo, você é um cara que seria o nosso público-alvo. Você é um cara de cabelo e barba, né, de média de 25, um pouco, 30 anos, um pouco para cima, empresário. Bonito, cara bonito. Sim. O cara que gosta de se arrumar. Então, por exemplo, esse cara, ele é um público-alvo. Então, eu iria entrar no teu perfil, e aí eu pedi para mandar um áudio, me apresentar, fala, opa, tudo bem, me chamo Micael, faço parte da equipe da Dezelo, posso estar te enviando um áudio? Aí o cara, pô, pode. Aí eu vou e mando 2 áudios, um áudio para perguntar se o cara já passou por uma consultoria de imagem, onde ele pode encontrar qual formato do cabelo combina com o formato do rosto, beleza? E o outro áudio eu vou perguntar a cada quanto tempo o cara costuma cortar o cabelo. Por quê? Eu quero criar um contato com ele. Através disso, a gente tenta conversar e depois a gente marca essa consultoria. Nessa consultoria, o cara vem e o cabelo e a barba dele a gente dá de cortesia da primeira vinda dele. Bacana. Então, é uma maneira de a gente captar um cliente e ele entender, conhecer o nosso trabalho e ele ficar. Legal. Já pensou em trabalhar com gift card? Porque eu acredito que, assim, uma coisa que pode ser interessante para quem já é teu cliente, essa coisa do amigo, eventualmente a gente pode presentear. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho barba, né? Sangue indígena, não tenho barba, mas eu super presentearia o Eric com um gift card para ir no teu salão. Talvez seja uma boa saída também. Mas deixa eu perguntar aqui pro Gustavo, como é que vocês fazem hoje para... Você falou muito de treinamento, de cultura, de como que você consegue imprimir o estilo emiliano e manter esse padrão tão alto hoje no atendimento com todo mundo que está junto com você? A gente tem uma cultura muito forte de como agir, né? Tem os procedimentos, mas na hora H, o seu colaborador está na cara a cara com o cliente e ele tem que estar empoderado para tomar a atitude certa. Essa cultura que nasce muito forte em cima, com todo o seu cúpula do seu time, e ela vai reverberando para as bases. Quanto mais forte for esse alinhamento, esse trabalho de cultura, tem muitas frentes que a gente faz diferente, melhor chega lá embaixo. Mas esse é um aspecto. Agora, falando também, não sei se para dar palpite, mas há um pouco nesse sentido, né, de que hoje em dia o nível de fidelidade acho que é muito baixo, principalmente nas posições de entrada, né? Então a gente tem uma forma muito, que a gente aprendeu como emergir as pessoas de uma forma muito forte nessa cultura, e esse é um lado que a posição do dono, a sua posição é muito forte, no sentido de fazer isso pessoalmente. Vou dar um exemplo rápido. A gente mudou essa gestão de cultura em 2007, foi a primeira mudança que a gente fez muito forte no Emiliano. E a gente fez essa atualização a cada 3 a 5 anos, a gente revia se continuava válido, etc. E agora, pelo crescimento do grupo, tem uma diretora de operações que toca os 2 Emilianos, mas de 2007 a 2 anos atrás, em 2023, 100% das pessoas que trabalhavam com a gente, no primeiro mês de trabalho, eu sentei com elas em pequenos grupos e expliquei o porquê da marca, o porquê da importância, expectativa do cliente, e trazia essa pessoa um pouco para a realidade, que às vezes tem itens muito caros para uma pessoa que eventualmente são posições de entrada, que os salários não são altos, e tudo tem que ser tratado com naturalidade, né? Mas talvez a provocação que eu faria, e talvez eu não conheço tanto do seu setor, eu entendo a dificuldade, de certa forma, um cabeleireiro num lugar, ele pode entender que outro cabeleireiro talvez seja diferente. Assim como você mostrou aqui várias ideias muito bacanas de como
chegar no seu cliente, talvez essa abordagem para o seu colaborador, como é que a sua forma de lidar com eles é diferente da forma que os outros cabeleireiros fazem. E muito da nossa cultura é isso, não só que reverbere no setor, de que, poxa, trabalhar é legal, e hoje, assim, unânime, todo mundo trabalha com a gente e fala, puta, aprendi muito. E, putz, e mesmo as pessoas que saem, que infelizmente a gente, pela referência de serviço, a gente é extremamente assediado pelos concorrentes diretos. Então, às vezes é difícil você, em certas posições, segurar. E nas posições de entrada tem muito turnover, mas a gente vê como fazer diferente, como estruturar isso diferente que o que outros lugares trabalham. Então, tem muitas abordagens. E mais uma frente em relação ao cabeleireiro, claro que sempre tem um pouco de tudo, e tá certo, tem uns que querem crescer, querem se desenvolver, querem assumir responsabilidades, e hoje, nessa geração e pós-pandemia, tem muita gente tendo dificuldade de lidar com si próprio, muito mais lidar com os outros. Então, muita gente fala, pô, não quero ser líder, pessoas excelentes, não quero ser líder, não quero mudar minha escala, não quero ter responsabilidade. E talvez, então a gente tem que entender quem quer, e os que são bons, né, que nem todo mundo eventualmente vai reverberar a sua forma, e tem que estar muito espelhado a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E a gente pega esses poucos, né, que tem vontade, que tem atitude, e você monta um programa e um acompanhamento do desenvolvimento e também alinhamento de expectativa, né? Claro que o profissional, não sei do seu setor, quanto ele tem que aprender e quanto você pode apoiar em coisas que talvez ele não consiga fazer sozinho, e você seja esse elo de desenvolvimento, de crescimento e esse apoio. E isso cria não só atração, como cria a estabilidade das pessoas no seu trabalho. Mas aqui, palpitando aqui de bate-pronto, Gustavo, você acha que o Mikael, antes dele investir aí numa nova unidade, numa nova barbearia, ele realmente deveria fazer como o Mac disse, formar, capacitar novos profissionais? Qual você acha que seria o provável próximo passo? O palpite que me vem à cabeça, assim, quanto você precisa crescer em quantidade de unidades ou quanto faz sentido crescer em unidade só. Que você ter unidades distintas vai dar um pouco mais trabalho. E quando a gente for inaugurar o segundo hotel, eu falo assim, abrir o segundo hotel é ter trabalho de 3, e depois o terceiro, quarto e quinto sai que nem água. Nem água. E o aspecto é isso, o aprendizado de tocar 2, e principalmente porque você não está fisicamente nos 2, o desafio é muito maior de você tocar 1, né? Então, talvez tenha que entender isso, mas eu acho que tem que estar aberto a aprender e adequar, né? E é um pouco desse aspecto. Ele já está aí na segunda unidade, né, Mac? Qual você vê aí? Você tá junto com o nosso amigo Gustavo aqui? Eu gosto, tô com o Gustavo, eu tô nesse lugar onde ele tá olhando bastante para time, para cultura. Eu vejo que hoje existe uma questão muito forte no Instagram, e o Instagram dele tá bem bonito, até tava brincando com o Eric aqui. Tá bem... Obrigado. Eu ia fazer legal, às vezes... Tá bem trabalhado, cheio de reels. Você ia dar uma de Ricardo Ventura Eu aqui? ia dar uma de Ricardo Ventura aqui, de puxar a capivara, de falar alguma coisa, mas, cara, não consegui encontrar nada tá de, bem de desabone. Tá bem arrumadinho. Gostei da marca, achei a marca legal, bem posicionada, achei que ele tem uma capacidade super bacana, ele tem uma composição, ele conta uma história quando ele apresenta o trabalho dele, ele tem uma estrutura de relacionamento com o cliente muito bacana também, de mandar um áudio, de se relacionar, então ele está muito preocupado em se relacionar. Então eu acredito, o Mikael, que você tá super no caminho certo, assim, isso é uma coisa que a gente também tem que te parabenizar do que você está fazendo. E acho que o ponto principal aqui é você sempre controlar as tuas premissas. Então, entender o teu faturamento, entender com uma capacidade maior sobre o que é o teu caixa competência, entender como que você pode trabalhar as sazonalidades, ter um bom CRM aplicado para que você possa entender aniversários, datas, periodicidades. Isso é muito bacana, e principalmente trabalhar tudo que está à sua disposição. Você falou, panfletagem está à sua disposição, você falou aqui Instagram à sua disposição, amigo do amigo à sua disposição. Traz um pouco dessa coisa do gift card, né, do cartão, traz parcerias, por exemplo, com grupos. Por exemplo, deve ter algum motoclube por aí, então traz parcerias, procura parcerias com hotelaria para que você possa ter atividades para frequências. Enfim, eu acho que você está num caminho certo, e eu acho que você pode aprender muito com o Averso, que é o que o Gustavo está trazendo para cá, é trazer ainda mais essa questão da tecnologia, simplificar, por exemplo, formas de pagamento, simplificar
e trazer benefícios para quem, para clientes corporativos, clientes que com um pouco mais de frequência. Quanto mais vocês fizerem atividades assim, mais longe você vai conseguir chegar com o teu negócio. Excelente. Muito bom, Mikael. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Até é interessante, tanto o Gustavo, os dois falaram, né, sobre isso. E eu queria trabalhar na questão de mentalidade. Vocês acham que é muito importante? Porque eu tenho trabalhado bastante nas minhas reuniões de segunda-feira na mentalidade. Por quê? Nós, barbeiros, a grande maioria, vem de bairro, vem de família simples, então não tem um poder aquisitivo tão bom. Então, às vezes, hoje, o nosso público-alvo que a gente está trabalhando, que nem eu falei, então é um público que tem um pouco mais de dinheiro para vir aqui realmente valorizar o nosso trabalho. Então, nessa parte, eu trabalho muito a mentalidade para que eles possam fazer da melhor maneira possível, entender tudo isso. E o nosso principal ativo são os barbeiros. Então, se os barbeiros estiverem bem engajados, acredito que tem tudo para dar certo. Vocês concordam? Quer matar? Não, vou pedir para o Gustavo, porque a pergunta dele está diretamente ligada a uma pergunta uma curiosidade que eu tenho também. O Emiliano é uma rede de hotéis de luxo, mas as pessoas que trabalham lá não necessariamente têm a mesma experiência. Como que vocês conseguem transitar para a tua equipe de trabalho, viver aquilo ali e ao mesmo tempo gostar e ter orgulho, que é o que o Mikael está falando, né? Também compensação monetária, né? Exato. Tipo... Como é que você consegue recompensar e fazer isso, né? Fazer com que a pessoa que trabalha para você tenha orgulho. No caso que o Mikael é isso, né? Como que o barbeiro pode ter orgulho de trabalhar na profissão, da mesma maneira que um atendimento, um concierge, uma camareira, consegue falar assim, nossa, eu trabalho no Emiliano. Porque trabalhar no Emiliano é uma grife. Como é que você consegue transferir isso para a tua equipe? Assim, envolve cultura, envolve expectativa, envolve, em serviço principalmente, é falar o óbvio, né? Todo mundo parte do princípio que o outro sabe, então tem que explicar. E eu brinco ali na operação que você tem que repetir. A hora que você acha que o cara aprendeu, tá na hora de começar a repetir de novo, né? E é um pouco esse aspecto, dessa cultura, dessa repetição, etc. Então é muito forte isso, mas realmente a gente até faz pesquisas internas e muito de um alinhamento até de ações que a gente está tomando, vinculados à nova geração, hoje está muito vinculado a se desenvolver, principalmente as gerações mais novas. Então elas querem aprender, querem se sentir crescendo. E a gente viu que em muitos momentos, mesmo a pessoa crescendo, você precisa, muitas vezes eles não percebem. Você precisa voltar para eles e, de certa forma, mostrar ou demonstrar o quanto que eles estão crescendo. Então, às vezes, ajudar eles a terem um pouco mais de conseguir medir ou aferir o quanto eles estão se desenvolvendo. Isso e é um dos principais, hoje, fatores que a gente acredita, não só desenvolvimento de retenção. E eu acredito também o crescimento profissional de um cabeleireiro, está sentindo, poxa, eu era um barbeiro assim e hoje eu estou melhor. Que recursos que a gente apoiou ele crescer, né? Que recursos a gente apoiou ele se desenvolver. Essa dica foi muito bom. Deixa eu agradecer nosso amigo Mikael. Obrigado, Mikael. Eu que agradeço e se tiver um dia uma oportunidade de eu fazer teu cabelo e tua barba, eu lembro que você tinha um cabelo de franjinha nas antigas, né? Na época da colíria. Você é lá no Velho Testamento, hein? Você é lá no Velho Testamento. Eu lembro dessa época aí, obrigado, cara. Meu amigo. Pô, parabéns. Se puder um dia uma oportunidade, eu estou muito feliz, cara, poder fazer esse talento aí. Se tiver aí no Guarujá, te dou um toque. É a Dezelo Oficial, muito legal. Parabéns aí pela barbearia. Tenho certeza que vai continuar expandindo aí o negócio.